Olá, bom dia. Vamos estudar mais uma aula com base na nossa apostila de dimensionamento de vigas de concreto armado à força cortante. Vamos lá para este item. Considerações sobre o ângulo de inclinação das diagonais de compressão, o ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo de inclinação das bielas comprimidas de concreto. E aí existe uma questão assim: o ângulo θ ele varia de viga para viga em função das diversas variáveis, das diversas condições que podem existir numa viga, como por exemplo a forma da seção transversal, resistência do concreto, as quantidades de armaduras transversal e longitudinal, a inclinação da armadura transversal, ou seja, a inclinação dos estribos, porque como nós já comentamos com vocês, a questão do comportamento de viga à força cortante é bem complexa, depende de, por exemplo, umas 20 variáveis. E o ângulo θ, de modo geral, ele varia de 30 a 45 graus. Aí é uma variação grande, de 15 graus. Como é que nós vamos escolher o ângulo θ para o dimensionamento de uma viga? Uma viga de seção retangular, qual o ângulo θ indicado? Se for uma seção I, uma seção T, qual é o ângulo θ indicado? O dimensionamento da armadura transversal depende desse ângulo θ adotado. E o que acontece? Se nós pensarmos em termos de norma brasileira, nós tínhamos até 2003, a norma que era válida era a NB 178. Nessa versão, nessa norma NB 178, só existia o modelo chamado treliça clássica, como nós vamos ver mais à frente. Nessa treliça clássica, o ângulo θ é fixo em 45 graus. Portanto, até a versão 2003 da NBR 6118, só existia uma possibilidade de cálculo da armadura transversal com a treliça clássica, ângulo θ fixo em 45 graus. Existiam algumas questões que nós fazíamos adotando uma treliça generalizada com alguma correção. Bom, na versão 2003 e agora mantido na versão 2014 da NBR 6118, o ângulo θ ele pode ser escolhido entre 30 e 45 graus. Se nós adotarmos a treliça clássica, que corresponde ao modelo de cálculo 1 da norma, o ângulo θ é fixo em 45 graus. Se nós desejarmos fazer um ângulo θ diferente, de 45 graus, como 30, 40 graus, nós podemos adotar a tal chamada treliça generalizada, que corresponde ao modelo de cálculo 2 da NBR 6118. Aí fica aquela questão: qual modelo nós vamos escolher? Se escolhermos o modelo de cálculo 2, qual é o valor de θ que nós vamos adotar? Temos algumas indicações no livro do Leonhard e Mønig, que é o que eu desejo explicar para vocês agora, procurando colocar assim alguma diretriz nessa questão da escolha do ângulo θ a ser adotado no dimensionamento das vigas de concreto armado e protegido. Vamos ler. A forma da seção transversal tem uma forte influência sobre o comportamento resistente de vigas de concreto armado solicitadas à força cortante. O que ele disse? A forma da seção transversal tem forte influência. Informam que investigações experimentais mostraram que, após iniciado o processo de fissuração na viga, aquelas fissuras por efeito de força cortante, inclinadas, também chamadas fissuras de cisalhamento, como estamos sempre comentando com vocês,
ocorre uma redistribuição dos esforços internos, proporcionalmente à rigidez do banzo comprimido e das diagonais de compressão, que são as bielas inclinadas de concreto, e principalmente desta última, ou seja, a redistribuição é dependente da relação entre o banzo comprimido e as diagonais inclinadas comprimidas, e principalmente dessas últimas, das bielas. Olha, se nós olharmos a figura 5.10, nós temos aqui, por exemplo, nesse desenho, seção retangular. Nesse desenho, a seção T. Seção T, considerada para momento fletor positivo, né? Assim como a seção retangular. Esta área rachurada da mesa, uma pequena parcela da alma, forma o banzo comprimido, pelo momento fletor positivo. Tá? O banzo comprimido é aquele da flexão, como nós aprendemos lá em concreto 1. Seção retangular, essa área rachurada, é o banzo de concreto comprimido. Olha, o banzo de concreto comprimido, ele vem aqui na viga, né, ao longo do vão, lá na região superior da seção transversal, e depois, mais próximo aqui ao apoio, né, aqui está o apoio, ó, tá? Mais próximo ao apoio, esse banzo inclina-se em sua direção, formando o tal chamado efeito arco, que nós já comentamos com vocês, tá? E a redistribuição de esforços internos que ocorre após o surgimento das fissuras desse cisalhamento é muito dependente da relação entre a área ou rigidez do banzo comprimido e das diagonais das bielas inclinadas de concreto que estão aqui, ó. Correto? É isso que nós estamos comentando naquele parágrafo anterior. No caso de seção retangular, as diagonais de compressão, as bielas inclinadas, são rígidas em relação ao banzo comprimido, e o banzo inclina-se em direção ao apoio, criando o efeito de arco atirentado na viga, como indicado pela força resultante RCC na figura 5.10, aquela que eu mostrei. O banzo comprimido, inclinado, pode até mesmo absorver toda a força transversal aplicada a P, por meio de sua componente vertical V. Portanto, o que nós acabamos de ler é que na seção retangular, o banzo comprimido da flexão inclina-se em direção ao apoio e tem uma componente vertical que pode resistir à força aplicada P. Por que as diagonais inclinadas são rígidas comparativamente ao banzo comprimido? Por quê? Porque o banzo comprimido tem apenas esta área na seção retangular. É uma área pequena, de forma que essas bielas comprimidas, aqui inclinadas, têm uma rigidez grande comparativamente às bielas. Porque nós vamos ter aqui as bielas entre as fissuras desse cisalhamento. Sempre tem a fissura aqui separando, mas veja, nós vamos ter várias bielas inclinadas entre as fissuras, tá? Na analogia de viga fissurada com treliça plana, a rigidez das barras da treliça depende da quantidade das armaduras longitudinal e transversal, e principalmente da relação entre as áreas de concreto do banzo comprimido e das diagonais comprimidas, as bielas inclinadas, expressa simplificadamente pela razão BF por BW. Vejam, recordando, olha, seção T, BF é a largura da mesa colaborante, da mesa comprimida. BW é a largura da alma.
Portanto, nós acabamos de ler que a rigidez das barras da treliça dependem principalmente da relação entre os valores BF e BW da mesa em relação à alma. Com a diminuição da relação BF por BW, ocorre um aumento da inclinação da força no banzo comprimido e uma diminuição da inclinação das diagonais comprimidas, diminuição de θ, e como consequência, os esforços de tração na alma diminuem progressivamente em comparação àqueles calculados segundo a treliça clássica. Vejam, olha, se nós considerarmos para uma seção retangular, vejam que qual é a largura BF da região comprimida? A largura BF é a própria largura BW. Portanto, BF sobre BW é igual a 1 na seção retangular. O que vai acontecer? Ao efeito arco, o banzo comprimido inclina-se para o apoio e isso faz com que ocorra uma diminuição da tração na alma. Portanto, nós vamos ter fissuras menos inclinadas, as fissuras vão se aproximar de 30 graus, menos inclinadas em relação ao eixo longitudinal da viga, e isso vai levar a tensões de tração na alma menores e menor quantidade de armadura transversal necessária para a seção retangular. Quando temos BF sobre BW um valor maior do que 1, por exemplo, a seção T, a seção I, nós temos uma rigidez do banzo comprimido, lá da flexão, esse daqui, maior em relação às diagonais comprimidas da alma, de tal forma que o banzo ele só vai inclinar-se em direção ao apoio nas suas proximidades. Fica aqui uma inclinação, veja, menor, se nós compararmos, relativamente à direção vertical. Isso faz com que as fissuras desse alinhamento apresentem-se com 45 graus, dependendo, obviamente, da relação BF sobre BW. E as diagonais ficam aqui com ângulos maiores do que 30 graus, no caso de BF sobre BW, maior que 1, tá? Vejam, os diversos ensaios experimentais realizados na Alemanha, descritos por Leonard e Monig, mostraram também que a inclinação das fissuras de cisalhamento ou das diagonais comprimidas varia com a relação BF sobre BW. Essa inclinação situa-se em torno de 30 graus para BF sobre BW igual a 1, a seção retangular, e cresce para cerca de 45 graus para BF sobre BW de 8 a 12, a seção T, a seção I. Para concluir, dessas constatações experimentais, pode-se concluir pela indicação do ângulo θ em torno de 30 graus ou 30 graus no dimensionamento de vigas de seção retangular. E no caso de seções com banzos comprimidos mais rígidos, como seções transversais T, I, etc., a força no banzo comprimido inclina-se pouco em direção ao apoio, como eu comentei, e pode-se adotar ângulo θ de 45 graus ou um pouco menor, conforme a relação BF sobre BW. Veja que 45 graus foi indicado para BF sobre BW de 8 a 12. Item 5.7. Treliça clássica de Ritter-Marsh, θ igual a 45 graus. Neste item, nós vamos mostrar a analogia de uma viga fissurada com a treliça. Vamos fazer a dedução das equações com base na treliça clássica. E no item seguinte, nós vamos mostrar a treliça generalizada. O comportamento da região da viga sob maior influência de forças cortantes e com fissuras inclinadas no estágio 2 pode ser bem descrito fazendo-se analogia com uma treliça isostática, figura 5.15. Vejam a figura 5.15. Analogia
de treliça com as forças internas de uma viga na região próxima ao apoio. Na figura A, nós temos a treliça, onde a armadura transversal, ou seja, os estribos, são inclinados. Nessa figura B, temos também a analogia de uma viga com uma treliça, mas com os estribos a 90 graus com o eixo longitudinal da viga, tá bem? A treliça está aqui representada, vejam, ó, tem a viga, subentende-se a viga já com fissuras de cisalhamento, e aí temos esse banzo, um outro banzo representado por esta linha, duas diagonais, esta diagonal inclinada, comprimida, e esta diagonal tracionada. Eu vou explicar com mais detalhes. Nessa treliça, qual a diferença entre as duas? É que nesta não existe uma diagonal tracionada como aqui, e sim um montante tracionado, que são esses três aqui mostrados. As diagonais inclinadas e os dois banzos, olha. Vamos entender com mais cuidado agora. Cada barra da treliça representa uma parte de uma viga simples. O banzo inferior, este, representa a armadura longitudinal de tração, a armadura S. Portanto, este banzo tracionado da treliça representa a armadura longitudinal de tração AS. O banzo superior da treliça representa o concreto comprimido pela flexão. Lembram do tal banzo comprimido de concreto pela flexão? É este banzo da treliça, ou este, tá bem? As diagonais inclinadas de 45 graus para a treliça clássica, 45 graus, representam o concreto comprimido, ou seja, representam as bielas de compressão entre as fissuras de cisalhamento. São essas diagonais, duas aqui mostradas nesse desenho. E nesse desenho, essas três diagonais inclinadas de 45 graus para a treliça clássica, como eu disse. As diagonais tracionadas da treliça, inclinadas, representam os estribos. Vejam, como eu comentei, se o estribo estiver a 45 graus com o eixo longitudinal da viga, esta diagonal tracionada da treliça representa, portanto, os estribos inclinados. Para adiantar vocês também, olha, vou mostrar na página seguinte a figura 5.17, que é a viga representada segundo a treliça clássica de Rittermusch. Treliça clássica, ângulo θ fixo e igual a 45 graus para as bielas comprimidas, também chamadas diagonais inclinadas de compressão. Tem o banzo comprimido da treliça paralelo ao banzo tracionado. Lembram? O banzo comprimido da treliça representa o banzo comprimido pela flexão. O banzo tracionado da treliça representa a armadura longitudinal AS. As diagonais comprimidas representam as bielas inclinadas de concreto comprimido. E essas diagonais inclinadas de um ângulo alfa representam a armadura transversal, os estribos que geralmente colocamos, né? Tá bem? Vamos continuar aqui a leitura. Olha que interessante. A analogia clássica de viga fissurada com uma treliça isostática foi introduzida por Ritter em 1899 e serviu para o entendimento do comportamento de vigas à força cortante no início do século XX. Esse modelo de Ritter foi melhorado por Murch, assumindo que as diagonais comprimidas estendem-se por mais de um estribo. Como assim? Olha, se a gente olhar esta figura 16, vejam que tem aqui uma diagonal comprimida
que se estende por mais de um estribo, assim como aqui também. Se você pega essa diagonal comprimida, ou seja, as diagonais comprimidas, elas estendem-se por mais de um estribo, por alguns estribos. Sobre a treliça, Lobo Carneiro escreveu o seguinte: a chamada treliça clássica de Ritter-Marsh foi uma das concepções mais fecundas na história do concreto armado. Há mais de meio século tem sido a base do dimensionamento das armaduras transversais, estribos e barras inclinadas das vigas de concreto armado e está muito longe de ser abandonada ou considerada superada. As pesquisas sugerem apenas modificações ou complementações na teoria, mantendo, no entanto, o seu aspecto fundamental, a analogia entre a viga de concreto armado, depois fissurada, e a treliça. E podemos afirmar que, décadas depois do Lobo Carneiro ter escrito isso, nós podemos dizer que são verdadeiras as suas palavras, ok? O Lobo Carneiro, ele foi um professor numa universidade na cidade do Rio de Janeiro e foi um grande pesquisador na área de tecnologia de concreto. E foi ele que criou aquele ensaio de compressão diametral para a determinação da resistência indireta do concreto à tração, que é, inclusive, aquele ensaio de compressão diametral utilizado no mundo todo, desenvolvido, criado por ele. Nós, como eu disse, continuamos usando hoje, na nossa norma, em outras normas estrangeiras, fazendo essa analogia de viga fissurada com uma treliça, com algumas alterações, algumas modernizações, mas essa treliça continua válida. Vamos continuar a leitura. Os estribos devem estar próximos entre si a fim de interceptarem qualquer possível fissura inclinada devido às forças cortantes, pois uma ruptura precoce pode ocorrer quando a distância entre os estribos for maior ou igual a 2Z para estribos inclinados a 45 graus e maior que Z para estribos a 90 graus, onde Z é o braço de alavanca da viga. O que é o braço de alavanca Z? É o que vocês aprenderam lá em concreto 1. É a distância entre as resultantes RCC no banzo de concreto comprimido e RST na armadura longitudinal de flexão tracionada AS. O que nós lemos aqui é que para evitar uma ruptura brusca, quando, por exemplo, utilizamos estribos a 90 graus, a distância entre dois estribos não deve superar o braço de alavanca, a fim de que qualquer fissura que possa surgir desse desalhamento na viga seja interceptada por pelo menos um estribo. Portanto, como eu disse, se você tem aqui na viga, vamos fazer uma viga aqui, tem uma fissura de cisalhamento. Para que essa fissura intercepte pelo menos um estribo, essa distância deve ser menor ou igual ao braço de alavanca Z. Considerando-se a existência de múltiplos estribos inclinados ou verticais, próximos entre si, pode-se imaginar a viga como sendo na realidade, uma superposição de várias treliças isostáticas, ou seja, uma treliça em malha hiperestática. Na verdade, olha, porque nós temos aqui diversos estribos colocados próximos entre si, a fazer a análise da viga com uma treliça, como esta, como esse desenho, é uma simplificação, porque, na verdade, nós vamos ter vários estribos, e como os estribos são representados por essas diagonais tracionadas, nós teríamos várias diagonais tracionadas. Portanto, uma superposição de várias treliças defasadas, uma certa distância entre elas. Na verdade, na viga, mesmo fissurada, vamos ter uma treliça altamente hiperestática, pelo fato de termos várias diagonais comprimidas, várias diagonais tracionadas
ao lado uma da outra, com vamos dizer assim, um passo, uma distância entre cada diagonal. Mas quando fazemos a análise com uma treliça simples como aquela, é uma simplificação. Porém, por simplicidade, as forças nas barras das treliças são calculadas considerando apenas uma treliça simples, tá? A NBR 6118 preconiza que o dimensionamento de elementos lineares, como as vigas, a força cortante, pode ser feito segundo dois modelos de cálculo que pressupõem a analogia com o modelo em treliça, de banzos paralelos, associado a mecanismos resistentes complementares desenvolvidos no interior do elemento estrutural e traduzidos por uma componente adicional VC. Olha, o que eu li? A norma considera como modelo de cálculo a analogia de treliça, mas associado esse modelo de treliça a mecanismos resistentes complementares. Quais são os mecanismos resistentes complementares que existem em uma viga? Aqueles que eu já expliquei a vocês. O atrito entre as superfícies na interface de uma fissura de cisalhamento, a resistência ao corte oferecido pelo banzo da flexão, né? Aquele banzo de concreto comprimido, ele oferece uma resistência ao corte. A armadura longitudinal também oferece uma resistência ao corte. O efeito arco, tensões residuais nas fissuras. Esses mecanismos, que são os principais e outros, proporcionam uma resistência à viga, à força cortante, que nós consideramos de uma forma simplificada, somando todos esses mecanismos em uma parcela VC, que nós vamos mostrar a vocês mais à frente qual é o seu valor de acordo com a NBR 6118. A treliça clássica é admitida pela NBR 6118 para o modelo de cálculo 1, onde o ângulo θ de inclinação das diagonais comprimidas ou bielas de compressão é fixo com valor de 45 graus, e a treliça generalizada, que é admitida no modelo de cálculo 2. Considerem na figura 5.17, que é esta, uma viga biapoiada já fissurada, portanto no estádio 2, submetida a uma força concentrada P, viga biapoiada, que proporciona uma força cortante constante V. O sinal da força cortante não é importante no dimensionamento da armadura transversal. E onde é mostrada também a treliça isostática, que está aqui. A analogia dessa viga com a treliça clássica, ângulo θ fixo em 45 graus, com ângulo θ de inclinação das diagonais comprimidas, bielas de compressão de 45 graus e com diagonais tracionadas, inclinadas em um ângulo alfa. Vejam, a armadura transversal, os estribos têm ângulo de inclinação alfa, na verdade, é com o eixo longitudinal da viga, mas como o eixo longitudinal geralmente é paralelo à superfície inferior da viga, por simplicidade nós mostramos aqui o ângulo alfa entre a face inferior da viga e a diagonal tracionada, que representa os estribos. Nós temos a treliça, o banzo comprimido, o banzo tracionado, as diagonais comprimidas e as diagonais tracionadas. A distância entre cada nó aqui da treliça é Z, que multiplica 1 mais cotangente de alfa, e a distância entre dois nós tomando na direção perpendicular à diagonal comprimida é essa distância, Z sobre raiz de 2, que multiplica 1 mais cotangente de alfa. Essa distância mostrada aqui no desenho é da metade desse comprimento, então esse ponto, até a metade desse comprimento, até esse ponto, tá? Portanto, essa distância aqui
é também essa distância, daqui até aqui, tá bem? De nó a nó. Nessa treliça isostática, o que nós desejamos é determinar a força que atua na diagonal comprimida e a força que atua na diagonal tracionada. Com a força na diagonal comprimida, nós vamos poder verificar se o concreto que forma as bielas inclinadas tem a capacidade de resistir às tensões que atuam. Com a força na diagonal tracionada, nós vamos poder dimensionar a quantidade de armadura transversal para a viga apresentar resistência à força cortante. É muito simples determinar as forças nas diagonais. Observem esse plano vertical 1, 1. Está aqui à esquerda, né, da força P. É um plano, por exemplo, aqui, tá? Onde atua a força cortante V. A força cortante V está representada aqui, na vertical. Nós podemos determinar a força na diagonal comprimida por meio desse triângulo. Vejam que nós temos um triângulo retângulo. Podemos determinar a força na diagonal tracionada também por esse triângulo. Também aqui um ângulo de 90 graus. É o que nós vamos fazer na sequência, a dedução dessas duas forças. Pegando o triângulo com a força V, vertical, aqui para baixo, a força RCB é a força na diagonal comprimida. Essa daqui, ó, esta diagonal. O ângulo de inclinação da diagonal comprimida é de 45 graus, é o θ, 45 graus para a treliça clássica. Temos seno de 45, é o cateto oposto, V, dividido pela hipotenusa, a força na biela de concreto, RCB. Portanto, a força na biela, RCB, é raiz de 2 vezes V. Agora, vamos calcular qual é a tensão normal que atua no concreto que forma a biela comprimida. Tensão normal vai ser a força que atua na biela, RCB, dividido pela área da biela. Olhando o desenho da treliça, eu já tinha mostrado para vocês que essa distância do centro desse comprimento até o centro desse comprimento e fazendo na direção perpendicular à biela ou à diagonal comprimida é Z sobre raiz de 2, 1 mais cotangente de alfa. Portanto, a força que atua nessa diagonal, ela é resistida pelo concreto que tem área Z sobre raiz de 2, 1 mais cotangente de alfa e vezes a largura da viga. Cada diagonal com o seu comprimento, vamos dizer assim, de influência. Essa diagonal, esse comprimento de influência. Essa diagonal, um outro comprimento de influência, que vai da metade desse comprimento até a metade desse comprimento, que aí é daqui para cá, é dessa diagonal. Portanto, essa distância vezes a largura BW da alma, né? Essa vai ser a área da biela, que está escrito aqui, olha. A área da biela, BW vezes Z sobre raiz de 2, 1 mais cotangente de alfa. Vamos dividir a força na biela pela área da biela. Fica, portanto, RCB, que é raiz de 2 vezes V, dividido pela área da biela. Esse raiz de 2 vai para o numerador, de tal forma que a tensão normal no concreto que forma a biela comprimida é 2V BWZ 1 mais cotangente de alfa.
Mais à frente eu vou mostrar a vocês o que nós vamos fazer. Nessa equação, vamos substituir a tensão normal no concreto da biela, σCb, pela resistência que o concreto apresenta nessa condição, a resistência máxima do concreto. Vai ficar como incógnita para nós calcularmos V. Essa força V nós vamos chamar de VRD2, que significa a máxima força cortante que pode ser aplicada em uma viga sem que ocorra o esmagamento do concreto comprimido que forma a biela. O concreto, resistindo à força cortante que atua na viga, vamos à frente, calcular a armadura transversal. Como é que nós vamos fazer? Vamos pegar aquele triângulo delimitado pelo plano vertical, pelo corte vertical 1, 1. A força na diagonal tracionada da treliça chamamos de RS, S de aço, e alfa porque a armadura transversal está inclinada de um ângulo alfa relativamente ao eixo longitudinal da viga. Temos que seno de alfa é o cateto oposto V dividido pela hipotenusa RS alfa. Isolando RS alfa é V sobre seno de alfa. Aí agora o que nós vamos fazer é procurar como calcular a tensão normal que atua na armadura transversal inclinada de um ângulo alfa. Nós temos a tensão na armadura transversal como sigma SW alfa. A armadura transversal nós chamamos de ASW. E aqui colocamos vírgula alfa porque é função do ângulo de inclinação alfa. Geralmente fazemos alfa igual a 90 graus. Aí nós nem escrevemos aqui vírgula 90, fica simplesmente ASW, tá? Para chegar aqui nesta equação da tensão na armadura transversal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, olha, com essa força RS alfa que atua na diagonal tracionada, vamos pensar o seguinte, ó, digamos que seja essa diagonal tracionada que nós vamos analisar. Vamos pegar a metade da distância entre esses nós, até a metade da distância entre esses dois nós. Ou seja, todos os estribos que estiverem dentro dessa distância que eu estou fazendo aqui, olha, esses estribos deverão resistir à força RS alfa que atua nessa diagonal. Os estribos dessa linha para a direita vão resistir à força que atua nessa outra diagonal da treliça. Assim como os estribos que atuam aqui, dessa linha para a esquerda, vão resistir à força que atua nessa diagonal. Ou seja, cada diagonal com o comprimento da viga, onde os estribos resistirão à força naquela diagonal. Qual é o valor dessa distância relativo a esta diagonal? É a metade dessa distância, portanto, a metade de Z vezes 1 mais cotangente de alfa, mais a metade dessa distância, que também é Z. Portanto, essa distância é Z1 mais cotangente de alfa. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pensar assim, ó. Os estribos, como eu disse, que estão na distância Z1 mais cotangente de alfa, que vão resistir à força RS alfa, eles estão espaçados de uma distância constante que nós chamamos S.
S, tá? A distância entre cada estribo. S é uma distância marcada ou calculada paralelamente à direção do eixo longitudinal da viga. Se nós dividirmos essa distância por S, nós vamos ter um número de estribos, tá? Que é o que está feito nesta página. Olha, considerando a SW a área de aço de um estribo, a área total de armadura transversal no comprimento Z1 mais cotangente de alfa é dada por... e também considerando que a SW é a área de um estribo, não é a área de todos esses estribos. Fazendo, como eu disse, aquela distância dividido pelo espaçamento entre os estribos, nós temos nessa fração o número de estribos na distância Z1 mais cotangente de alfa. Multiplicando o número de estribos pela área de um estribo, temos o que? Nesta fórmula, a área total de armadura transversal no comprimento Z1 mais cotangente de alfa. Portanto, o que nós vamos fazer para calcular a tensão na armadura transversal? Vamos pegar a força RS alfa e dividir pela armadura transversal total, que vai proporcionar resistência a essa força, que é o que está feito na página seguinte. Olha, aqui, dividindo a força na diagonal tracionada RS alfa pela área de armadura transversal total, vamos ter a tensão nessa armadura transversal. Fazendo as continhas, temos a tensão é V sobre Z, que multiplica seno de alfa mais cosseno de alfa, vezes S, que é o espaçamento dos estribos, e a SW alfa, a área de um estribo. O que nós vamos fazer depois, mais à frente, como nós vamos mostrar a vocês? Nós vamos pegar essa equação, colocar na tensão sigma SW a resistência do aço da armadura transversal. Geralmente se é a 50 ou se é a 60. E, conhecida a força cortante que atua na viga, o ângulo alfa vamos adotar, geralmente 90 graus, nós vamos calcular a armadura transversal, a SW, necessária para proporcionar resistência à força cortante V. Agora, aqui na sequência, tem algumas considerações interessantes. Eu deixo que vocês leiam e eu já vou direto aqui nessa tabela que mostra as equações que nós deduzimos agora, anteriormente, que são a força na diagonal comprimida, RCB, na biela de concreto, em função de alfa, com alfa igual a 45 graus e com alfa igual a 90 graus. A tensão na diagonal comprimida, tensão no concreto que forma a biela comprimida, sigma CB. Vejam que agora aparece o alfa na equação, portanto, substituindo alfa por 45 graus, nós temos 45 graus para alfa e 90 graus para alfa. Bom, o que nós notamos na tensão na diagonal comprimida? Que quando utilizamos ou fazemos armadura transversal a 90 graus, a tensão no concreto que forma a biela comprimida é o dobro da tensão do concreto quando colocamos a armadura inclinada a 45 graus. Como a armadura a 45 graus é mais eficiente, temos que lembrar das trajetórias das tensões principais de tração na viga, a tensão sigma 1, que nós mostramos logo no início, na primeira aula.
como a armadura a 45 graus é mais eficiente para resistir àquelas tensões principais de tração, resulta que a tensão no concreto da biela é metade do que quando colocamos a armadura transversal oblíqua em relação às tensões principais sigma 1. Portanto, digamos que, num caso hipotético, teórico, uma viga sendo dimensionada para força cortante não passe o dimensionamento quanto à tensão no concreto das bielas com armadura a 90 graus. Como é que nós podemos resolver esse problema sem, por exemplo, aumentar a seção transversal da viga, sem aumentar a resistência do concreto? Nós podemos, como uma solução teórica, inclinar a armadura a 45 graus, por exemplo, o que resulta na tensão no concreto da biela a metade do que a 90 graus. E essa viga, portanto, pode passar e ser dimensionada. Mas é só uma questão hipotética. Dificilmente nós vamos fazer isso na prática, tá? Olhando agora essas outras duas linhas, nós temos a força de tração na armadura transversal, RS, está aqui. A tensão na armadura transversal, sigma SW, a equação geral, e quando assumimos alfa igual a 45 graus, e quando assumimos alfa igual a 90 graus. O que nós observamos? Vejam, a diferença dessas duas equações é esse raiz de 2 no denominador. Como a armadura inclinada a 45 graus é mais eficiente para resistir às tensões principais de tração sigma 1, a quantidade de armadura necessária é raiz de 2 vezes menor do que quando colocamos uma armadura a 90 graus, que não é muito eficiente para resistir às tensões principais, porque estão oblíquas em relação a elas. Resulta, portanto, resumindo, armadura transversal a 90 graus, raiz de 2 vezes maior do que a armadura transversal a 45 graus. Para concluir, e eu escrevi aqui embaixo, acontece que quando fazemos a armadura transversal inclinada de 45 graus, o comprimento desta armadura inclinada é raiz de 2 vezes maior do que quando fazemos vertical, ou 90 graus, de tal forma que o consumo de aço fazendo a armadura inclinada ou a armadura vertical é praticamente o mesmo. Tá bem? A questão é raiz de 2 vezes maior no comprimento e raiz de 2 vezes maior na quantidade de armadura a 90 graus. Por uma questão prática, o que vamos fazer? Vamos fazer, de modo geral, os estribos com 90 graus. Por quê? Porque a montagem dos estribos, da armadura da viga, enfim, fica mais simples, fica mais fácil e não há risco de nós invertermos a posição, a inclinação da armadura, fazendo ela a 90 graus. Porque se nós fazemos a armadura inclinada a 45 graus, veja o que acontece, olha o cuidado que tem que ser tomado, né? Como eu já expliquei. Como é que estão as trajetórias das tensões principais de tração? Estão assim, ó. Portanto, nesse apoio da direita, os estribos devem ficar inclinados desse modo, a 45 graus. Ou outro ângulo diferente, né? Nós podemos fazer a armadura transversal inclinada de 45 a 90 graus. Eu estou falando aqui 45 graus, ó, e nesse lado, nesse apoio da esquerda, os estribos devem ficar assim. Correto? Vejam que vai formar um V, né? Se nós continuarmos as linhas aqui de ação dos estribos, é desse modo que temos que colocar os estribos inclinados.
não podemos colocar os estribos inclinados de maneira contrária, porque aí os estribos ficarão perpendiculares às tensões de tração e um erro grave como esse pode levar à viga à ruína. Portanto, como eu disse, quando fazemos o estribo a 90 graus, não existe essa preocupação, tá bem? Questão aí também da montagem, que é o fator mais importante para nós escolhermos os estribos a 90 graus. Eu vou parar essa aula por aqui, para ela não ficar muito longa, e na próxima aula nós vamos estudar a treliça generalizada. Vamos mostrar as equações deduzidas para a treliça generalizada e, na sequência, vamos mostrar as equações da NBR 6118 e demais prescrições da norma. E, na sequência, depois, o primeiro exemplo numérico. Um grande abraço a todos.